Com os selfies na moda, nunca o nariz ficou tão em evidência, e é incrível que quanto mais olharmos, mais defeitos vamos encontrando. Não é à toa que o público que mais procura essa cirurgia são os pacientes jovens, justamente as pessoas que estão mais expostas aos celulares e aos computadores. Mas hoje não vamos falar dos pequenos detalhes e das pequenas assimetrias que, ao meu ver, não são motivo de uma cirurgia, mas sim das alterações maiores que podem deixar o seu nariz desproporcional em relação às outras estruturas faciais. Será que você faz parte desse grupo ou é apenas perfeccionista que fica preso aos mínimos detalhes? Olá, eu sou Igor Nagai e hoje nós vamos falar sobre quais aspectos nós podemos alterar na sua rinoplastia. Para quem não sabe, a rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais desafiadoras, mas também uma das mais gratificantes pelas mudanças que pode proporcionar. E ela pode melhorar questões estéticas e funcionais que muitas das vezes estão relacionadas. O formato e o contorno do nariz depende de uma relação da estrutura de cartilagem e osso e da cobertura de pele que vai permitir reproduzir as estruturas que estão por baixo. Dessa forma, as condições ideais para o nariz com melhor contorno e melhor definição seriam a presença de uma estrutura forte de cartilagem, osso, associada a uma pele mais fina que permita reproduzir todos os detalhes do nariz. Mas nem sempre nos deparamos com essas condições ideais e as especificidades devem ser bem explicadas e alinhadas às expectativas com os pacientes. É importante lembrar que um nariz bonito em você nem sempre vai ser aquele nariz que ficou perfeito em outra pessoa. Devemos sempre levar em consideração as proporções da sua face e respeitar as características raciais. Então, em quais aspectos podemos atuar para deixar o seu nariz mais bonito? A gente pode dividir em 3 pontos. Podemos atuar no dorso nasal, incluindo a raiz, que pode ser mais baixo, dando o aspecto de um nariz mais curto ou mais alongado ou com uma rampa. Existem também desvios na região do dorso nasal que a gente também pode corrigir. A segunda região é a região da ponta do nariz, que também pode apresentar um desvio, acompanhando o desvio do dorso nasal. Essa ponta também pode ser uma ponta um pouco mais gordinha, sem definição, às vezes rodada para baixo. Esses aspectos também a gente pode corrigir, caso a paciente apresente. E por fim, a base do nariz, que é avaliada numa vista inferior. E caso realmente as narinas estejam um pouco mais abertas, a gente pode reduzi-las. E o que precisamos saber é que quando nós buscamos um nariz mais natural, harmônico e proporcional, a gente sempre precisa estar avaliando a relação da ponta, do dorso e da base nasal para deixá-lo o mais proporcional possível. E após identificar aonde atuar, como nós podemos fazer para corrigir isso? Basicamente, a gente atua nas estruturas de sustentação do nariz, que seria os ossos e a cartilagem. Então a gente pode realizar fraturas ósseas para reposicionar os ossos nasais. A gente pode realizar uma remodelação e um reposicionamento das cartilagens. Podemos aumentar a estruturação da cartilagem utilizando enxertos que podem vir do próprio septo nasal, como também da orelha ou da costela. E naqueles pacientes que apresentam as asas nasais um pouco mais abertas, a gente pode também complementar com uma retirada de pele na base nasal. Mas Igor, e a pele? A gente consegue afinar a pele para que essas estruturas fiquem mais evidentes? Infelizmente, atuar na pele é algo perigoso. Precisamos ter muito cuidado nesse ponto. E aí a gente precisa ter ciência de que os pacientes que apresentam uma pele um pouco mais espessa vão ter resultados de contorno e definição um pouco inferior aos pacientes que realmente apresentam uma pele mais fina. E ao final da cirurgia são aplicadas talas termomoldáveis para estabilizar as estruturas ósseas nasais e caso haja manipulação do septo, são utilizadas pequenas placas de silicone para diminuir o risco de sangramento. Em geral, o pós-operatório é tranquilo, a paciente ela fica utilizando descongestionantes para melhorar a respiração, que costuma ficar um pouco prejudicada por conta do inchaço das superfícies internas do nariz. É recomendável evitar a exposição ao sol, pois as estruturas próximas do nariz, principalmente quando há fratura, podem ficar um pouco mais arroxeadas. Qualquer suporte sobre a região operada deve ser evitado, então recomenda-se evitar a utilização dos óculos de sol. E aquelas talas que foram utilizadas ou aquelas pequenas placas de silicone, elas são retiradas por volta de 3 a 5 dias. Isso realmente confere um pouco mais liberdade ao paciente. O maior inconveniente, talvez possa ser visto como inconveniente para os pacientes, é ter um pouco de paciência para se chegar no resultado final, uma vez que
a definição e o formato do nariz vão depender do desinchaço dessa pele. E esse desinchaço ele começa primeiro das regiões mais superiores, do dorso e por fim chega na região da ponta, que é uma área que costuma ter uma pele um pouco mais espessa. Então a paciente, de um modo geral, a gente costuma dizer que tem o seu resultado final por volta de 1 ano após o procedimento. Bom, gente, essas foram as principais informações sobre a rinoplastia. Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários e continuem nos seguindo nos próximos vídeos.